bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Sou a Madu e vamos hoje proceder a uma leitura especial de bónus para vós. Esta leitura de bónus deve-se efetivamente às vossas visualizações, que ultrapassaram largamente as 1500 visualizações no especial Amor, e igualmente também aos vossos comentários e aos vossos pedidos de continuação deste trabalho, para podermos então observar a evolução energética da vossa vida sentimental. É uma carta, é uma leitura dedicada a quem tem os aspectos de Gêmeos, em Gêmeos do Sol, Lua, Ascendente ou Vênus. É uma leitura que também poderá estar vocacionada para quem tem uma relação próxima de alguém que tenha estes aspectos. É ainda dedicado ao trabalho durante o mês de março, contudo sabemos que as nossas leituras são sempre intemporais, terão então o valor para quando forem, a partir do momento em que forem então observadas. É uma leitura generalizada, peço perdão de me repetir, mas terá que ser então feito. Receberá ou não com o vosso momento, fiquem apenas e somente com aquilo que ressoar para vós. Muito bem, vamos então ver quais são as mensagens que devemos partilhar convosco. Vamos então retirar as cartas necessárias para fazermos a vossa leitura. Muito bem, então já temos connosco as cartas necessárias e vamos então passar aqui à leitura das vossas mensagens. Então a primeira carta é a carta do 8 de espadas, já vamos passar a explicar. A carta da Rainha de Espadas, a carta do Rei de Paus, a carta do 2 de espadas, a carta do do Rei de Copas. Nestes decks o Rei funciona como sendo o Príncipe, é um pouco diferente. A carta da Lua, a carta do 9 de espadas, a carta, agora sim, do Cavaleiro de Copas, a carta da Estrela, a carta da Morte. Muito bem. Então vamos passar a interpretar esta leitura para vós. Muito bem. Então esta energia do topo fala-nos de algumas circunstâncias, muito embora haja amores e haja desejo, há alguma situação que está aqui a criar alguns problemas na vossa vida, para alguns de vós, obviamente. Decisões que têm que ser tomadas devido, obviamente, a alguma circunstância que aconteceu aqui com esta situação que a carta do 8 de espadas nos mostra. É uma energia de algum aprisionamento mental ligado a alguma situação passada convosco, ou alguma circunstância mais difícil, que implica então um diálogo correto, um diálogo assertivo, onde tem que se aqui equilibrar em circunstâncias, pontos em que se tem que refletir, porque houve seguramente aqui uma circunstância, para alguns de vós, de ruptura, para outros, eventualmente, uma separação. E, de facto, embora havendo aqui muito sentimento e muita paixão, há aqui circunstâncias que têm, então, que ser tomada uma decisão, uma circunstância que pode ser complicada para vós, que tem aqui um momento de alguma instabilidade. A parte seguinte fala-nos também aqui de amor, sim senhora, aqui uma circunstância bastante motivadora. Este cavaleiro vem oferecer amor, portanto, ou da vossa parte a disponibilidade para o dar ou também para o receber. Implica também aqui uma circunstância de a pessoa estar aberta e disponível
eventualmente para uma situação de acordo, ou aqui mostrar não só a humildade de se retratar perante uma situação que não correu muito bem, como também a situação da outra parte está disponível então para aceitar essa retratação e passar à circunstância de proceder então ao respectivo perdão, se couber obviamente na vossa vida. Isto para alguns, obviamente. Muita circunstância de dor, mais uma vez aqui uma carta de espadas, 9 de espadas, é uma situação de exaustão, realmente bastante depressiva, juntamente com a carta da lua, muitas noites sem descansar, muito sono perdido, enfim, muitos sentimentos, aqui um conjunto de sentimentos, a vontade de realmente de se expressar, um diálogo aberto, franco, aqui o poder de alguma forma entrar profundamente nas questões e tentá-las perceber, friar os medos, conseguir sair desta situação de limbo, e as cartas seguintes falam-nos de que tudo isso é possível acontecer, dado que aparece a carta da morte, mostrando desta forma a transformação, e a carta da estrela, falando-nos então não só da proteção divina, como também do retorno e da manifestação dos vossos desejos de acordo com aquilo que têm solicitado como apoio ao próprio universo. Momentos complicados, sem dúvida, sim, mas que têm possibilidade de serem então resolvidos com um diálogo franco e aberto, com a capacidade de perdoarem ou de aceitarem então, ou de apresentarem esse pedido de desculpa a alguém, decisões que têm que ser tomadas de alguma forma aqui com muita lógica, de acordo com a ideia aqui da nossa Rainha de Espadas. Há muito amor, há muita paixão, e há também aqui uma grande vontade de resolver as situações para muitos de vós, com a carta da morte e também com a carta da estrela. Vamos pedir alguma clarificação breve, visto que não há aqui muita preocupação em termos de clarificação. As cartas são bastante claras, bastante objetivas. No entanto, vamos pedir alguma explicação, basicamente para as cartas de espadas, que são as cartas que estão aqui mais preocupantes. Vamos então a clarificar um pouco o que são estas cartas, por favor. Então ver para poder partilhar com os nossos queridos nativos de Gêmeos. Então ver, por favor. Muito bem. Vamos então pedir uma explicação para a carta do 8 de espadas, uma carta para explicação para a carta do 9 de espadas, uma carta de explicação para a carta do 2 de espadas e uma carta de explicação para a Rainha de Espadas. Ok? Vamos então ver como é clarificada a carta do 8 de espadas com o As de Paus. Então, aqui já uma atitude, como tínhamos falado, uma atitude de disponibilidade para avançar relativamente aqui a um ajuste, a um diálogo correto, onde não deixa de estar presente então esta paixão, este apelo, este desejo. Relativamente à Rainha de Espadas, explicada também por uma carta de espadas. Neste caso é a carta do descanso, do repouso do guerreiro, isto é, a pausa. Houve de facto aqui uma pausa para muitos de vós, houve um afastamento, há uma pausa, não houve muito diálogo. Este diálogo convém que aconteça, vai acontecer para alguns de vós, mas aqui adverte-nos para que esse diálogo seja um diálogo assertivo, sim, mas um diálogo com conteúdo, com um diálogo lógico, um diálogo bem fundamentado, onde se ponderem as situações e as palavras. Por isso aqui está a carta do 4 de espadas para amenizar a forma de atuação da Rainha de Espadas, porque ela não escolhe de facto palavras, ela fala de uma forma assertiva e cutilante. Então vamos observar aqui que esta atitude de desejo e de amor que existe então aqui para muitos de vós tem que ser, muito embora haja razões plenas da vossa parte para agirem de uma forma reativa,
A carta do 4 de espadas diz-nos para termos então um pouco de calma, para podermos ponderar as situações, falá-las sim, mas com ponderação, sempre pensando então neste desejo e nesta atitude de amor que aqui está retratada pelo rei de copas. A carta que explica e clarifica a carta do 2 de espadas é a carta do 3 de copas. Esta carta do 3 de copas tem como objetivo, então, resolver as situações, celebrar, então, a atitude de perdão ou de aceitação desse perdão, moverem-se, então, para uma circunstância mais leve, para uma atitude de compreensão e para uma atitude de resgate, então, desta relação para muitos de vós. Se couber na vossa vida, obviamente. A carta que explica aqui o 9 de espadas é a carta, outra carta de espadas é a carta do pajem de espadas. Bom, ainda aqui acontece a circunstância de solicitar da parte desta pessoa uma atitude correta de expressar, de dialogar, de colocar as circunstâncias, falá-las abertamente. No entanto, este pajem de espadas é alguém inteligente. É alguém inteligente, alguém que observa as situações, alguém que está muito na mente e que pode, eventualmente, não ter tanto cuidado assim com a maneira como fala ou como expõe as circunstâncias. No entanto, existe aqui suficiente inteligência para ultrapassar algum obstáculo, alguma incoerência. Existe aqui, então, qualidades suficientes neste pajem, apesar de ser jovem. Pode aqui até apresentar alguém, para alguns de vós, alguém mais jovem, alguém com um comportamento um pouco mais imaturo, mas uma vontade expressa de, então, haver aqui uma modificação para melhorar tudo isto. Obviamente, esta circunstância ocorre para alguns de vós, para outros, obviamente, que não, mas está claro de que é muito nítida aqui a aproximação e a possibilidade de haver então aqui um ajuste e de se resgatar então esta relação. Muito bem, vamos pedir então o resultado final. Vamos ao resultado final. Duas cartas. Vamos ver as cartas. 10 de espadas, 6 de espadas. Muito bem. Então, para alguns de vós, provavelmente para alguns de vós, temos aqui uma resposta. Para alguns de vós, resolvem a situação e vai então aparecer aqui um afastamento. Temos aqui já uma resposta. 6 de espadas, afastamento emocional, afastamento das situações. 10 de espadas, então, terminar com este sofrimento. É de facto, para alguns de vós, não será então possível o resgatar a situação. Poderão, então, obviamente, resolver as vossas situações, mas para alguns de vós não haverá, então, resgate. Isto para alguns de vós, obviamente, por isso estávamos sempre a dizer que para alguns de vós a situação tem resolução, para outros não tanto. Terá também resolução, mas para outro fim. Vamos pedir um pouco mais de explicação. Ok? Para outros, sim, terá de facto aqui a oportunidade, então, de crescimento desta relação com o as de ouros, que aqui também já está expressa esta situação com o as de paus, agora com o as de ouros. Então, para muitos de vós há resgate desta circunstância, um pouco mais de clarificação, sem dúvida. Para alguns de vós há resgate, há que balançar as circunstâncias com o 2 de ouros. Há aqui um ciclo que se abre também. Este ciclo representa para ambas as partes um ciclo de abertura e de fecho. Aqui é um ciclo que fecha então esta circunstância menos agradável e que abre então a possibilidade de resgate desta relação. Para outros, então, o partir para outra situação, mas para ambos temos aqui então um recomeço ou um começo com outra pessoa com muita paixão também. Aqui com o cavaleiro de paus. Muito bem, vamos então pedir aqui um conselho dos anjos do romance, como sempre fazemos, aqui relacionado com a vossa parte amorosa, pedir aqui uma mensagem dos anjos do romance para esta tiragem, para vós, queridos nativos de Gêmeos. Vamos ver então qual é a mensagem. Um pouco mais. Ok. Vamos então solicitar então uma mensagem para uma situação e para outra. Ok.
Então, para quem vai então deixar esta relação, apareceu-nos a carta dos filhos. Esta carta pode ter a ver realmente com filhos, sim, com crianças, mas também pode ter a ver então com alguém mais jovem, alguma situação com alguém mais jovem que entrará ou estará na vossa vida ou já está na vossa vida enquanto resolvem então a outra circunstância. Para a situação de quem vai resgatar esta carta também corresponde aqui a este lado, é a carta da separação para alguns de vós, peço perdão. E aqui para este lado então é atrai a sua alma gêmea, portanto o que quer dizer aqui que existe uma relação, dois tipos de situações. Então, separação para uma circunstância, atrair a alma gêmea, ou portanto trabalhar no sentido de resgatar esta relação. Vamos pedir um pouco mais de clarificação para aqui. Amor não correspondido para este lado, obviamente. Já estamos então a entender a circunstância. Peço desculpa porque ali houve uma precipitação. Acontece. Mais uma carta, um engano, sem dúvida, aqui para este lado. E codependência, aqui para este lado, sem dúvida. São conceitos diferentes. E explica aqui que para ambas as situações devem então amarem-se a vós mesmos, isto é, terem respeito por vós, seja qual for a circunstância, e aqui para este lado, confiança. Muito bem, então duas situações distintas. Para quem aceita esta relação, existe aqui duas mensagens perfeitamente distintas. Para quem aceita esta relação e vai resolver as circunstâncias, há aqui para alguns de vós um companheiro de alma ou uma companheira de alma, atrai a sua alma gêmea, codependência e confiança. Atenção, a codependência faz muitas vezes que as pessoas fiquem muito subjugadas a determinadas circunstâncias. Quem sou eu para dar aqui conselhos? Apenas leio as mensagens, portanto cada um fará como achar, mas esta carta da confiança fala-nos então aqui que há capacidade e possibilidade então de resgatar esta situação. Para este lado, poderá haver aqui ou crianças ou alguma situação com alguém mais novo. Não havia amor correspondido deste lado suficiente para poder resgatar a situação. Fala-nos aqui de separação, fala-nos aqui que houve de facto um engano. E para ambas as circunstâncias temos aqui uma carta que diz que para uma circunstância ou para outra têm então que ter atenção a vós mesmos, respeitar a vossa pessoa e então partirem para a circunstância de que é importante respeitarem-se para que também dessa maneira se tornem mais atrativos e possam então ter o êxito que necessitam nas vossas experiências. Vamos retirar um conselho dos suspiros de amor e vamos ver para onde vai cada um, dado que temos então aqui duas circunstâncias diferentes. A leitura intensa, muito intensa. Ok, vamos então retirando os conselhos necessários. Ok, temos dois conselhos, vamos ver onde se aplicam. Então, simples atos de ternura, vou deixar aqui no meio. Então, fique disponível para expressar amor e a carta do demonstre amor. Deixá-las no meio porque elas são obviamente neutras. Mais uma mensagem, mais duas mensagens. Slow down, portanto, vá devagar e então entesoure o amor aos seus amados. Então, vá devagar e entesoure o amor aos seus amados. Isto é de facto importante amar de uma forma respeitosa, amorosa, com realmente uma atitude de muito apreço. Outra carta também para vós. Então, o coração da matéria significa então aqui que há muito mais envolvido do que aquilo que os olhos possam então observar. Vou-me atrever a deixar mais um conselho e o conselho é
ligação espiritual que não temos dúvida nenhuma que vai caber aqui nesta leitura. Então, nesta leitura, aqui do meu lado esquerdo, cabe exatamente aqui a ligação espiritual, porque fala de atrair a alma gêmea, a codependência e a confiança. Estas cartas são para ambas as tiragens. O que podemos dizer? Também aqui existe uma mensagem dupla, ou não estivéssemos nós a falar de energia de gêmeos, onde existe de facto este trabalho. Também, então aqui também a vossa leitura é uma leitura que tem a ver então com ambas as situações. Vou só retirar um conselho final. Impõe-se aqui um conselho final que possa então enquadrar-se em ambas as situações. Vamos então ver. Vamos então retirar aqui um conselho final do mapa encantado. Um conselho final do mapa encantado. Ok. Vamos então partir e retirar então o conselho final para os nossos queridos nativos de Gêmeos e que possa então enquadrar-se em ambas as situações. 1, 2. Muito bem. Então, para alguns de vós, de facto, estiveram numa terra gelada de fantasmas, portanto, onde caíram numa situação mental muito avassaladora, e a carta seguinte é o lago ou o lago ou o ribeiro, ou digamos o curso de água mágico. Podemos falar então que é de facto uma cachoeira mágica. Então é realmente esta magia que deve ocorrer na vossa vida, as emoções a serem naturais e normais e que de facto possam fluir com esta magia, como então esta carta mostra. E uma carta final, retorno à vida. Retorno à vida, quer para uma situação, quer para outra situação. Então, retorno à vida. Queridos consulentes, foi um conselho lindíssimo, foi uma tiragem intensa. Se foi do vosso agrado, deixem-nos o vosso comentário, o vosso like e a vossa subscrição, é realmente muito motivador para nós. Agradecemos o vosso carinho, o vosso intercâmbio é maravilhoso, só temos a agradecer. Uma excelente continuação de um março, enfim, esplendoroso. Muito obrigada e até breve.